crianças, paz do Senhor! Oi, tia! Oi, Guto! Tudo bem com vocês? Sim! Gente, já fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. O Guto não tava com saudade de mim. Mas ela cantou. Ela é porque ela cantou, mas ela não contou história pra nós. É verdade, é verdade. Já tava com saudade de estar aqui com vocês. Vocês acreditam? Eu acredito, eu também. Eu também acredito. Gente, eu soube de uma novidade. Que vocês entraram numa nova série de mensagens. É verdade isso? É verdade. Tia, eu tô aprendendo um monte de coisa. E eu tô dizendo, eu creio. Quer dizer, verdade. tia, tu sabe que eu creio? Ah, Quer dizer, eu acredito. você acredita? E você acredita também, Guto? Sim! E como é o nome dessa nova série? Eu acredito. Eu creio. Muito, para de confundir, eu creio. Eu creio. É, tia, a gente aprende as coisas. Aí depois, até. Você acredita? Acredito. E aí vocês dizem o quê? Eu digo, eu creio, mas é de Oh, verdade, eu coisa- creio mesmo. É verdade. Creio tudo. E eu soube que vocês já aprenderam várias histórias. Não foi? Vocês aprenderam que Jesus é o Filho de Deus. Sim. Eu aprendi que eu vou dizer tudo. Porque o Guto não sabe. Aí eu aprendi, então só mexendo. O Guto talvez a gente fala comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Para, filho. Eu aprendi Jesus nasceu. que só existe um Deus. É verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu aprendi. Ela é sagrada. E que eu aprendi um negócio que eu não ia gostar não, mas é verdade. O quê? Eu aprendi que eu sou pecadora. É verdade. Todos nós somos pecadores, né? verdade. Ou então eu aprendi que eu preciso de Jesus. É. A gente precisa de Jesus. E na semana passada, eu aprendi. Que Jesus morreu e ressuscitou. Para de Meu passar Deus, na o minha Guto, frente. hoje o Falou Guto que tá não sabia. querendo falar. Ela falou que eu não sabia, mas eu sei. Você sabe falar, mas tão rápido. E vocês também aprenderam que a palavra, ela é sagrada, não Eu foi? falei, é verdade. Sim. Que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. E na semana passada, vocês aprenderam que Jesus, ele veio pra terra, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou, tia. O único que ressuscitou. E ele Por isso que eu tenho que vive. adorar ele, né, tia? É, sim. Amar, né, tia? Ele é o Deus sobre qualquer outro Deus que existia aí, que não É existe. verdade, tia, é verdade. Tia. Né? É isso mesmo. E a gente aprendeu na semana passada sobre a ressurreição de Jesus. Verdade. Mas vocês sabiam que antes de Jesus subir aos céus, ele passou um período aqui na terra? Como é, tia? Foi? Não foi assim, ressuscitou e subiu, não? Não. Jesus ficou 40 dias aqui na terra. 40 dias. E durante esse período, ele apareceu para os seus discípulos, ele deu várias provas de que estava vivo e falou para eles do reino de Deus, do reino dos céus. Né, tia? Não tem como duvidar. E na Bíblia conta Jesus aparecendo para os seus discípulos várias histórias super legais de como Jesus apareceu de uma forma única para cada um dos seus discípulos. E se você quiser em casa aprender mais sobre como Jesus apareceu para cada um deles, você pode pedir para o seu papai, para a sua mamãe ler para você em Lucas capítulo 24 e em João capítulo 20 e 21. Bora pedir, né, Gu? É. Mas assim, Lucas e João, é? Lucas e João. Lucas capítulo 24 e João capítulo 20 e 21 fala sobre Jesus aparecendo para os seus discípulos. Tia, isso é importante. Muito É importante. verdade. E hoje eu vou falar sobre uma dessas histórias de Jesus aparecendo para os seus discípulos. Vocês querem aprender? Eu quero, sim. Vocês querem? Então a história que eu vou contar hoje se encontra lá em João capítulo 21, se você quiser acompanhar comigo em casa. Jesus, os discípulos estavam no barco pescando. João, Pedro, André, eles estavam lá no barquinho, no mar, pescando. E eles passaram a noite todinha. E eles passaram a noite todinha naquele barco, tentando pescar um peixe. Mas vocês acreditam que eles não conseguiram pescar nadinha? Nenhum peixe. Nadinha. Nada. E aí, quando foi de manhã, Jesus apareceu. Jesus já estava ressuscitado. Ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E ele apareceu para os discípulos e ele perguntou assim: homens, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm algum peixe para a gente comer? E aí eles disseram: não, nós não temos nada. Não Sabe? conseguiram pescar. Não conseguiram pescar. E sabe o que foi que Jesus disse?
Jesus disse, pois peguem as suas redes e lancem do outro lado. Do outro lado. E aí os discípulos pegaram as redes, lançaram para o outro lado e eles lado. quase não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que estavam presos naquela rede. E quando aconteceu isso, os discípulos perceberam que aquele era Jesus. E aí sabe o que foi que aconteceu? João olhou para Pedro e disse assim, esse é o Senhor, é o nosso Senhor. O João reconheceu na hora. O João reconheceu na hora. E quando o João disse isso para Pedro, sabe o que foi que Pedro fez? Pedro pegou a capa dele que estava no barco, vestiu, pulou na água e saiu correndo para ir ao encontro de Jesus. Eu gosto do Pedro. Eu também gosto do Correndo ou Pedro. nadando, tia? Aí A Guti, aquele dia saiu rápido. foi, ele foi assim, se molhou na água e Eu vou te tudo. dizer, o Guto, pronta, viu, tia? Esse Guto, ele quer saber de tudo. Ele quer ser igual o Pedro. Ele quer ser igual o Pedro, é Lembra, verdade. Alex? Teve aquela vez que aconteceu a mesma coisa lá com meu pai. Ah. Que ele foi pescar um peixe, aí ele jogou a vara na água, Mãe, aí ele pescou e não veio nada. Ah. tá. Aí eu falei assim, pai, joga do outro lado. Aí ele E jogou. aí? Não lembra, não? Eu lembro não. Sabe o que aconteceu, tia? Ah, o que Sabe o foi? que foi que ele pescou? Ah. Sim. Nada também. Aí ele teve que voltar. Guto, Jesus sabia. Ele não pescou nada? Sabia. Ah. Ai, meu Deus, por isso que eu fiquei É porque esse era um milagre de Jesus, né? É verdade, milagre de Jesus. É um milagre de Jesus. E aí, Pedro saiu correndo e foi ao encontro de Jesus na praia. Quando eles chegaram lá na areia, já tinha uma fogueirinha lá, tinha um peixe, um pão. E Jesus pediu para eles trazerem alguns dos peixes que eles tinham pescado para eles assarem e comerem. Depois que eles terminaram de comer, Jesus foi se sentar com Pedro e falou assim para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus falou: então apacenta os meus cordeirinhos. E aí Jesus olhou de novo para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro olhou de novo pela terceira vez. E aí, Eu chorava. e aí Pedro olhou para Jesus, entristecido, e falou: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. E aí mais no final Jesus olha para Pedro e diz: segue-me. E sabe o que eu acho interessante dessa história? O que é? Porque eu não sei se vocês lembram que lá quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. É verdade. Pedro disse que não conhecia o Senhor, não foi? Foi. E Jesus, se ele fosse igual eu, quando eu encontrasse o Pedro de novo, ia dizer: você me traiu. Você que é amigo, né? Que amigo é esse que faz isso? Viu? Mas Jesus deu uma oportunidade de Pedro se reconciliar com ele, né? E dizer mais 3 vezes que o amava. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Você é cadeirinho? É, e lá no final Jesus diz: segue-me. E no início desse texto, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me ama mais do que estes? Sabe o que Jesus queria saber? Ele queria saber se Pedro o amava tanto a ponto de largar toda aquela pescaria e seguir Jesus. Porque lá no início, quando Jesus chama Pedro para o seguir, ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? Ele estava pescando. Ele estava pescando, ele era um pescador. Pescando não. E aí Jesus olhou para Pedro e falou que ele não ia ser mais um pescador de peixes, mas ele seria um pescador de homens. E ele voltou a pescar. Ele voltou a pescar. Ele voltou a pescar. Jesus disse para ele que ele ia ser um pescador de homens, que ele ia anunciar a palavra e as pessoas iam aceitar Jesus. Então Jesus Elas já iam tinha ter dito como. a ele. Já tinha dito que ele ia ser. Mas depois que Jesus... mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro se sentiu talvez sozinho. E aí ele voltou atrás e ele voltou a pescar. E Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me ama mais do que estes? Porque Jesus queria saber se Pedro era capaz de deixar toda aquela pescaria de lado e seguir Jesus de verdade. Por isso que no final ele diz: segue-me.
Porque vocês aprenderam na série de histórias passadas, vocês lembram qual era o tema dela ainda? Decidir obedecer. O Pedro não decidiu obedecer. Ele Não. obedeceu, depois ele obedeceu. Foi. E naquela série de mensagens vocês aprenderam a importância de obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque o próprio Jesus disse que aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos, obedecem a sua palavra, né? E Jesus deu ali a oportunidade de Pedro se reconciliar e de Pedro, mais uma vez, dizer que amava o Senhor e de seguir o Senhor verdadeiramente. Tia, eu acho, sabe? Que o Pedro, ele depois que ele fez aquela bobeira de dizer que não conhecia Jesus, né? Aí ele pensou que Jesus não ia querer mais ele. Aí o que ele fez? Voltou atrás. Né? Mas Jesus sempre quer nós, né? Ele quer a gente, ele morreu por nós, não foi? É verdade. E aí depois... Ressuscitou. Então se Ressuscitou. eu fizer uma coisa errada, tia, e eu pedir perdão, a gente me perdoa. É sim, a gente tem que pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque vocês também aprenderam na série passada que não dá pra se esconder do Senhor. Não dá. Dá não. Então, mesmo se a gente estiver fazendo uma coisa errada assim, ó, só a gente, sem ninguém ver, Jesus está vendo. E a gente tem que correr aos pés do Senhor, como Pedro correu até a praia, bem rapidinho, e pedir perdão por aquilo. Eu pedi perdão. Eu pedi perdão ao Guto um dia desse. Foi? Mas como eu arrependi de pedir perdão, porque ele venceu demais comigo. Mas Oh, eu meu pedi. Deus. Muito bem, tem que pedir perdão também às pessoas, né? E também, depois que Jesus apareceu a Pedro, Jesus continuou alguns dias aqui na terra com seus discípulos, até que teve um dia que Jesus estava conversando com eles, e depois que Jesus terminou de falar, ele subiu aos céus. Subiu aos céus, na frente de todos os discípulos. Eles viram. Foi quando Ninguém Jesus... contou. Eles viram, né? Ninguém contou, eles viram. Na hora que ele estava subindo, os discípulos viram e ficaram olhando lá pro céu. Até que apareceram uns homens vestidos de branco e falaram com eles. O que será que esses homens falaram, hein? Vamos ver? Está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Ele vai voltar. Vai voltar. Ele vai voltar. Se tá na Bíblia é verdade. Se tá na Bíblia é verdade. Ele diz, aqueles 2 homens vestidos de branco falaram para os discípulos que não eram para eles se preocuparem, ficarem com medo porque Jesus estava subindo ao céu, ficarem lá olhando, porque aquele mesmo Jesus que subiu vai voltar do céu. E vocês sabem o que é que ele vai fazer quando ele voltar do céu? Ele vai nos buscar para nós irmos morar com ele. Tia, ele subiu ao céu. Ele subiu aos céus. Vocês creem que Jesus... Sim. Vocês creem que Jesus subiu aos céus? Eu creio. Tia, se tá na Bíblia, eu acredito. Tá na Bíblia, é verdade. Porque a Bíblia é sagrada. É verdade, a Bíblia é sagrada. E hoje, a Leleca e o Guto acreditam que Jesus subiu aos céus. Que Jesus é o Filho de Deus. Né? Vocês acreditam nisso? Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Mas e se você aí de casa nunca disse isso, que você acredita que a palavra do Senhor é sagrada, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Se você nunca disse isso, você tem a oportunidade de falar isso agora e orar junto conosco. A hora é agora. E eu vou orar. E se você aí de casa quer esse Jesus que subiu aos céus, mas que um dia vai voltar para nos buscar, você pode fazer essa oração comigo. Vamos lá? Sim.
Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento de compartilharmos a Tua Palavra. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor veio para a terra, o Senhor se entregou por nós, o Senhor ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar para nos buscar. Obrigada, Jesus, porque acreditamos na Tua Palavra, porque acreditamos que a Tua Palavra é sagrada, porque a Tua Palavra, Jesus, ela vem de Ti e o Senhor é real e o Senhor vive. Apresento nesse momento a vida dessa criança que diz que crê que o Senhor vive, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o nosso único Salvador e que um dia vai voltar para nos buscar. Que o Senhor possa encontrar esse coração, fazer morada nele e que essa criança possa crescer em Ti, nos Teus caminhos e Te servindo. Abençoe também a vida de cada uma das crianças que estão escutando essa mensagem agora. Que elas possam permanecer firmes no Teu caminho e elas possam, Pai, crescer no Teu conhecimento, na Tua Palavra, crendo até o fim, Jesus, que Tu és o Filho de Deus e que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós Te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém! Amém! Não esqueçam, crianças, Jesus é o Filho de Deus e tudo que está dito nessa palavra aqui é verdade. Então nunca esqueçam, a Bíblia é o nosso manual de vida. Tudo que está aqui escrito é verdade, a gente deve seguir. A Bíblia é sagrada! A Bíblia é sagrada. Tchau, crianças! Beijo! Tchau! Pai Senhor, crianças, eu sou a tia Karen. Eu sou o tio Vitor. Eu sou o tio Juan. E hoje nós viemos cantar uma música muito especial para vocês. Vamos cantar juntos? Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em septo eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Tchau, crianças! Olá, paz do Senhor! Hoje nós aprendemos um momento muito importante para nós cristãos, que foi o momento da ascensão de Jesus aos céus. Olha só que lindo, né? E para fazer essa bela arte, você vai precisar de 2 folhas de papel em branco, lápis de cor, canetinha, tesoura também com a ajuda de um responsável, de um adulto, e também você vai precisar de um tubo de linha de costura branca. Com certeza você deve ter em casa. Então vamos lá?
Agora é sua vez de usar a sua criatividade e faça você mesmo. Tchau!